O Amplo, Geral e Restrito está de novo aqui no estúdio. Olha, até um cenário bonito aqui na redação de O Factual, o site do Cláudio Cordeiro, que junto com a página do E, a página do ENOC, promove esses encontros aqui para a gente debater o nosso cotidiano cuiabano, o nosso cotidiano mato-grossense, a vida que nós vivemos em comum aqui, sob esse calor agradabilíssimo de Cuiabá. Comigo hoje, o vereador Felipe Velaton. Prazer recebê-lo, Felipe. E o nosso jornalista, diretor-geral da TV Cidade Verde, o nosso Igor Tax, meu parceiro de entrevistas, jornalista e escritor, Johnny Marcos. E nós estamos aqui para debater a novidade, porque os dois convidados de hoje têm muito a ver com novidade, um da política e o outro do jornalismo. O Velaton está aí protagonizando o movimento Protagonize, que busca renovar a política, e ele vai explicar para a gente esta questão. O Igor Tax se revelou um dos mais ousados aí, dirigentes de redes e emissoras de televisão do Brasil, porque, estando em Mato Grosso, rompeu com a Band e está lançando aí agora o sistema de informação Cidade Verde, né? Porque tem site, tem TV. E aí, boa tarde dos meus convidados. Boa tarde, Enoque. É um prazer estar aqui no meio de grandes comunicadores. Eu, Igor, Johnny Marcos, que foi também meu professor. É muito bom bater um papo com vocês. Professor aí. de inglês? Professor de inglês. Oh. Com aquela voz. Bom comunicador. Aveludada, né? Contra fatos, não há argumentos. Ele tinha um bordão e marcou muito a adolescência. Bater papo aqui com vocês sobre política é sempre muito bom. Igor. Boa tarde, Enoque. Boa tarde, Jones. Boa tarde, Velaton. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Bate-papo especial. Vamos começar com o Velaton aqui. O Velaton está aí. Sábado passado eu fui lá um dos encontros do Protagonismo. Começou lá com o Antero. Teve o dia inteiro lá. Porção de gente buscando novos espaços para atuação política em Cuiabá. Como é que surgiu essa ideia? É uma corrente do PV? Como é que é isso? O que é o Protagonismo? Não tem corrente partidária. Que fique bem claro, a gente acredita no pluripartidarismo. Eu, no ano passado, participei da RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. A RAPS ela foi criada pelo Guilherme Leal, que é dono da Natura, e foi vice-candidato, junto com a chapa da Marina, nas outras eleições. E depois a descrença partidária, da descrença da população quanto aos movimentos... 2014 que ele concorreu. Isso, quanto aos movimentos partidários, ele criou esse programa de formação de candidatos políticos para que a gente possa aumentar o nível de participação de pessoas, não importa o partido, mas sim o que nos une, né? Une é o combate à corrupção, os valores, chegar mais preparado para o mandato. E isso tem acontecido em todo o Brasil. Tem o Movimento Agora, o Movimento Renova BR, que também é capitaneado pelo Eduardo Monfarrege. Ou seja, são várias pessoas que são outsiders fora da política preparando movimentos. E como eu percebi na Câmara de Vereadores que o nosso grande problema não era bons nomes, bons políticos, e sim a quantidade deles, a gente precisa aumentar a densidade e a participação do parlamento. Hoje, Cuiabá tem alguns dados que envergonham todo o Brasil. Nós não temos nenhuma mulher como representante na Câmara Municipal de Vereadores. Pessoas que representam causas específicas não estão na Câmara de Vereadores. Os vereadores até se xingam, mas não tem também nenhum do LGBT lá, né? Assumido não, né? Assumido não. Existe muito xingamento, viado, não sei o quê. Tem muito xingamento, mas ninguém assumiu essa pauta e essa bandeira. E a gente tem defendido exatamente isso, pessoas que representam causas reais. E é por isso que o Protagonize vem transformar cidadãos comuns em protagonistas da política. E o Igor agora se igualando ali aos Aranhas, aos Doireiros, como é que está a nova TV Cidade Verde? Não, imagina. A gente quer igualar na qualidade que a população quer assistir, né? Acho que a TV Cidade Verde é uma TV que tem 25 anos de história, TV que já foi afiliada ao SBT, que já foi afiliada à Band, e agora nós decidimos seguir um novo caminho, que é um caminho de independência, com muita coragem de fazer uma programação 100% independente. Desvinculado das grandes redes. Às vezes você assiste um telejornal de uma grande rede e você está aqui afiliado, você não concorda com aquilo que está sendo dito, mas você é obrigado por contrato a colocar isso para os seus telespectadores.
E a TV Cidade Verde, por ser uma geradora nacional, tem, por direito legal, a oportunidade de gerar seu próprio conteúdo, né? Nós fizemos uma pesquisa de mercado para ver se isso era possível, para não cometer nenhum tipo de responsabilidade, até porque é uma empresa. E vimos que outras emissoras no Brasil já fizeram isso, apenas duas. A TV Diário de Fortaleza teve a coragem de fazer isso e a TV... Também do Grupo Band? Não, de outras emissoras. Certo. Se não me engano, a crítica, a TV Diário era referida ao SBT. E a TV, mais recentemente agora, teve a Crítica de Manaus, que era afiliada à Rede Record. Que tem também, um jornal também. Isso, tem um jornal Crítica lá de Manaus. Resolveu também seguir esse caminho de independência. Eu acredito que fazer isso há 20 anos atrás era quase impossível, porque você só gerava conteúdo de televisão sendo da televisão. Hoje você gera conteúdo televisivo, audiovisual, sem necessariamente estar numa emissora de televisão, que é o caso desse programa. Exato. Né? Então, o que nós temos hoje, as crianças, os adolescentes, seguem youtubers. O cara, Mais do que a TV. Mais do que a televisão. O cara tem lá não sei quantos milhões de seguidores no YouTube. Felipe Neto é o nome do Felipe Neto, e tem vários, assim, de vários segmentos. Temos pelo menos meia dúzia de programas que são hoje na TV Cidade Verde, que são do YouTube. São sucessos no programa do YouTube e que hoje estão na plataforma da televisão. Então, eu penso que é um passo ousado, sim, mas creio que já deu certo. Né? Mas, Igor, eu estava conversando com você antes de começar o programa, sem o apelo, por exemplo, não só dos telejornais, mas também do futebol, os programas de auditório da rede, fica mais difícil ou não faz diferença para esse novo caminho que vocês estão trilhando agora se viabilizar? Faz diferença. A população, ela tem, obviamente, gosta de programas de auditório, gosta de apresentadores famosos, gosta de futebol, mas também o público que consome internet também gosta disso. E se não fosse assim, os sites locais não fariam sucesso. Os sites locais fazem sucesso. Mato Grosso você vê tanto de site que as pessoas acessam, que buscam informação local. Mas também entram lá no G1, também entram lá na Veja, também entram lá no Portal do Terra para ter informação nacional. Nós continuamos com informações nacionais e internacionais. Nós fechamos duas parcerias, uma com a Reuters, para exibir o conteúdo nacional e internacional, e com a AFP, que é a Agência Francesa de Notícia, para suprir essa lacuna, né? E potencializar os produtos regionais. Você fechou em termos de programa de vídeo mesmo. De geração eles têm telejornais. Tem telejornais e tem matérias prontas. Como existe agência de notícia para site, para jornal, como sempre existiu, que libera imagens, você trabalha em redação há muitos anos de jornal, sabe? Fotos, foto do jogo que tinha no Maracanã, antigamente era só por agência. Hoje as agências têm uma câmera em tudo que acontece no mundo. Por exemplo, se acontecer, Deus nos livre, um atentado agora em qualquer lugar do mundo, nós temos a possibilidade de entrar ao vivo via essa parceria e ser uma emissora que vai transmitir isso ao vivo, como a CNN alguma faz. coisa com o Bolsonaro ainda para a ONU? Exatamente. Nós podemos transmitir ao vivo, porque a AFP tem essa possibilidade, libera o link na internet, perfeito. e a gente pode só abrir o canal aqui e fazer isso. Inclusive, Igor, esse caminho que a gente parabeniza, que vocês estão tomando aí, ele vem bem ao encontro do que preconiza o capítulo 220 da Constituição, que fala sobre a comunicação social, que é de privilegiar a cultura local, ou seja, dar voz, né? Não ser essa coisa que é empurrada, que é pasteurizada, e esquece-se muito da cultura local. Isso, então, fortalece o caminho de vocês, é um caminho que vai ao encontro do que está na Constituição. Sem dúvida. Além de ser uma coisa legal, as empresas jornalísticas elas têm uma obrigação legal, por ser concessão pública, de ter uma parcela de programação regional. Isso é obrigatório. Você tem que ter uma parcela de jornalismo e uma parcela de programação local. Nós pensamos em além. Porque você tem em Cuiabá, você tem em Mato Grosso, eu até disse dias atrás, uma frase que é muito conhecida, que o político gosta de usar, né? Mato Grosso é um país e o Brasil é um continente. E é a mais pura verdade. Mato Grosso não é só Cuiabá. Mato Grosso é Tangará da Serra, é Rondonópolis, é o norte do estado. Nós temos hoje emissoras afiliadas que estão com programação local. Não é só o sinal que chega lá. Com programação local, com repórter. Ontem nós mostramos uma matéria falando sobre a queimada do estado, Enoque. Nós tínhamos um repórter em Colíder, nós tínhamos um repórter em Tangará, outro em Rondonópolis, outro em Nova Mutum, outro em Sorriso, outro em Sinop. Levando outro em Primavera do Leste, Vocês outro têm em Juína. também em algumas cidades. São ao todo 9 cidades, a gente vai chegar a 15 até o final do ano com programação local. Mas a emissora chega a mais de 100 municípios com toda a sua programação. Então é ambicioso fazer isso, não é fácil. Né? Mas não é fácil também na política essa relação de política com mídia. Você já sofreu alguns revés aí, né? A mídia lá dizendo que você
empregou gente no seu gabinete para receber rachadinha. salário. Posso fazer pergunta? Pode. Você ficou com medo de ser caçado? Olha, a gente não ficou com medo de ser caçado. A gente sabia exatamente da nossa defesa, a gente sabia a força que... Foi na Band essa notícia? A força, Chegou a sair lá também. a né? força da base pressionando exatamente essa possível cassação. Mas os elementos jurídicos, a gente sempre abriu a defesa, toda essa possibilidade, a gente se colocou à disposição da Justiça, diferente do Paletó, que não explicou ainda até agora, nem para o Ministério Público e nem para nenhum órgão de controle sobre o que aconteceu, né, com as propinas do governo Silval Barbosa, e a gente estava sempre muito tranquilo. Né? Agora, é lógico que aumenta a temperatura, aumenta a intensidade, a gente sabe o quanto que o orçamento da comunicação aumentou e não aumentou para boas reportagens, para um institucional bacana, né? Para campanhas contra a dengue, IPTU, Zika vírus, nada disso. A gente percebeu um aumento, né, para realmente usar da máquina da comunicação como força política. Vocês- Quando você fala isso... Vocês criaram também uma força, né? A bancada de oposição lá está utilizando muito as redes sociais, independentemente de jornal, site, TV regional, É TV nacional. sensacional escutar que a Rede Cidade Verde, o grupo, as meninas, a família Beccari, você, Igor, a coragem, a coragem de ter exatamente... Você conhece as meninas? A família Beccari, sim, a Mariana. Então, assim, a família Beccari E os Aran, você ter a conhece? coragem, não conheço. E o Dorilhão? Também não conheço. Conheço, nós conhecemos todos, né, convivemos, como somos uma pessoa Convive pública, bem com a eles. gente convive e dialoga com todos, né? Então, você levou o Antero lá para fazer palestra? O então você Antero, tá ele bem foi com- como convidado, como um comunicador, mas o que eu acho muito importante é a coragem, né? Ter uma programação própria, igual você falou do conteúdo regional. Me lembra muito o Leone falando que nós tocamos muita música brasileira nas rádios, porque na década de 80 nós Leone do Barão forçamos esse Vermelho, movimento. É isso? Hã? Leone Barão Vermelho, é isso? Leone não era Barão Vermelho. Era Kid Frejá, Abelha. Kid Abelha. Frejá, tá, Kid Kid Abelha. Abelha. O Leone falou, nós forçamos esse movimento. E o que acontece? Tem um amigo meu que mudou para a Alemanha e falou, Felipe, aqui não toca música alemã nas rádios, aqui toca música norte-americana. Ou seja, a falta da cultura do país como É o mesmo consumo problema local. nosso, então. Então, assim, ver hoje os vereadores, a classe política gerando um próprio conteúdo, porque quando a gente vai cobrir, seja uma queimada ou uma obra inacabada, a gente também está sendo um veículo de comunicação para os nossos seguidores e para as pessoas públicas. Assim como vocês estão tendo coragem de fazer isso na comunicação. Então, eu ia perguntar, Felipe, você acha que essa denúncia da qual você foi alvo, inclusive havia possibilidade de cassação, ela de alguma forma foi uma retaliação a esse movimento de oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro, que você é pioneiro, né? Hoje em dia talvez o vereador Abílio esteja um pouquinho mais à frente. Você tem essa leitura? O que a gente tem uma leitura clara é que nós fiscalizamos e a gente está quase em fechamento de conta, a gente está batendo quase 90 milhões. Foram 2 bloqueios de aumento de passagem de ônibus, foi uma quadrilha de 14 milhões na saúde, foi um corte da suplementação de 6 milhões e 700 para a Câmara de Vereadores, foi 2 licitações de sistemas já pré-veiculadas, quem ganharia de 14 milhões, ou seja, o nível de investigação e de trabalho de fiscalização que esses 5 vereadores fizeram da oposição está batendo quase 90 milhões. Ou seja, valeu muito trabalho aos cofres públicos. E isso incomoda o Executivo. A gente não queria polarizar um mandato de oposição à situação. A gente quer ser independente do que é bom. Né? É o que eu sempre digo para desmistificar essa questão do protagonismo. É a nova política. Não é apenas a nova ou velha política, mas a boa política. Porque tem rostos novos que vêm com a familiocracia, com todos os vícios da velha política, e assim como tem pessoas que já estão 2, 3 mandatos e fazem a boa política. E falando em sustentação, a TV Cidade Verde se lança aí da independência e tal. E os anunciantes, e os patrocinadores, e o governo, que são os grandes sustentáculos. Eles estão entendendo essa nova proposta? Sem dúvida, porque quando você toma uma decisão de ir para um caminho de independência, você analisa todos os fatores. Né? Nós temos 2 clientes em potencial. O primeiro cliente é o telespectador. Sem o telespectador, você não tem um segundo cliente, que é o anunciante. Ninguém rasga dinheiro. Aqui o Cláudio que sabe disso. O anunciante, ele quer anunciar onde tem resultado. Dinheiro é com o Cláudio. Dinheiro com o Cláudio. E você sabe que nós conversamos muito com os nossos anunciantes, porque 90% dos anúncios que nós já tínhamos
antes dessa migração, eram patrocínios, investimentos em inserções e merchandises nos programas locais. No programa do POP, no programa que eu apresento junto com a Onofre, nos programas da casa. Eventualmente tinha uma ou outra inserção em programas da rede, mas essencialmente os patrocinadores são os programas locais. Quando você aumenta essa fatia, atendendo cultura, turismo, aventura, uma série de produtos regionais, mas com uma pegada de muita qualidade, o anunciante ele vai, ele quer resultado. Tá? Então nós não tivemos até este momento nenhum contrato cancelado por essa migração. E o retorno do telespectador, que é muito importante também está equivalente. Não tem essa falha, tem uma ou outra reclamação, posso chegar aqui na frente da câmera e falar, não tem ninguém pergunta, tem, cadê a Jornal da Band? O cara pergunta, cadê outra coisa? É normal, até porque quem construiu a marca aqui fomos nós, nos últimos anos. Sim. Não posso chegar aqui e falar, não faz falta. Sim, é diferente, toda mudança, ela demanda tempo para ser maturada. Mas, objetivamente falando, até este momento, tanto na linha de clientes, investidores, quanto de telespectadores, nós estamos bastante satisfeitos. E é claro que a operação não está pronta. Você não faz 24 horas de programação e deixa ela congelar e coloca ali o tempo todo. Hoje eu tive pelo menos 6 reuniões falando de novos programas. 6 reuniões falando de novos programas que estão chegando. Em todas as áreas. O Cláudio Cordeiro, inclusive. O Cordeiro está aqui, já está preparado. Tem um belíssimo estúdio aqui. Eu falei, opa, esse estúdio aqui tá bom, dá para aproveitar, viu? Então tem muita coisa para ser mostrada. Muita coisa para ser mostrada. Esse rompimento envolveu também as FMs e tudo? Ainda não. São contratos diferentes, né? Nós temos uma FM que é filiada ao Grupo Bandeirantes, que é a Band FM, mas como é um contrato diverso, né, não houve um rompimento com a Band. O que houve foi uma não renovação de contrato por fatores econômicos, financeiros. Nós explicamos isso à época para os nossos clientes. Existe uma demanda judicial por parte da TV Cidade Verde contra o Grupo Bandeirantes, uma cobrança de uma dívida. E devido a essa cobrança dessa dívida, não houve um acordo entre as partes até o momento da renovação, e aí foi entendido que é melhor não renovar enquanto isso não for resolvido. Basicamente é isso. E vocês ocuparam também os espaços da TV paga? Como é que é? A Band que entra ou vocês que entram? Não. Da NET, Está sendo feita uma renegociação com cada um desses canais. Né? Em algumas delas nós continuamos com a programação nossa, em outras está a Band. Mas nós estamos conversando individualmente com cada uma delas. Como o nosso sinal ele é por satélite, são 3 emissoras que têm sinal por satélite aqui em Mato Grosso. A TV Cidade Verde é uma delas. É muito mais fácil você colocar na TV por assinatura, porque você já está com sinal no satélite. Mas só para finalizar essa parte aqui da questão da TV, qual que é a nossa principal força? Hoje é a cobertura. Eu falei agora há pouco que o Mato Grosso é muito grande. Então, para você cobrir 100% do estado é muito difícil. Hoje só tem uma emissora que cobre quase 100% do estado, que é a TV Centro-América. E na segunda posição vem a TV Cidade Verde, 141 municípios, em 105 nós estamos. Por que isso é possível? Porque o Beccari deixou isso muito bem organizado. E a terceira colocada está bem abaixo da gente. É a Gazeta. Né? Que é a Record. Exato. Né? Eu chamo de Gazeta? Que é o Grupo Gazeta. Né? Que é um grupo muito forte, obviamente, que tem uma influência muito grande aqui no estado de Mato Grosso, mas no que se refere à cobertura televisiva, a Record ela está no estado, mas em alguns municípios importantes são outros parceiros da Record. Né? Você tem Barra do Garças, por exemplo, Tangará da Serra, Primavera do Leste, Rondonópolis e Sinop, que são municípios que a Record ela tem outros afiliados aqui que não é o Grupo Gazeta. Nós estamos falando de rompimento com o Grupo Cidade Verde, eu fico pensando na política que o relator dentro do PV, ele é um pouco apontado assim como um corpo estranho, porque o PV em Cuiabá, ele está ali, né, agarrado ao Emanuel, o secretário importante que é o Estopa, com os vários vereadores, como o Mário Nadaf e outros, dando apoio ao prefeito. E como é que é essa convivência? Você naturalmente vai sair do PV, vai caminhar aí como o Igor Tax pela independência? Eu estou PV ainda. Ainda é interessante, né? Ainda. As entrelinhas aí, viu, Nath? Psicologicamente. Eu dialoguei muito tranquilamente com o partido. Há a possibilidade da janela em março do ano que vem. A pauta ambiental é uma pauta que... Com o mandato não pode sair a qualquer hora. Que eu gosto muito. Nós viajamos em 2017, no final do ano, para 5 mil... a rede está meio vazia, rodamos, aqui tá todo mundo pulando rodamos 5 mil quilômetros no estado do Mato Grosso, e é o que o Igor falou. Nosso estado é continental, nós queremos mostrar as belezas do nosso estado. Cuiabá é a capital que está mais próxima de 3 biomas,
seja, nós temos o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, e quando a gente fez esse material do Explore MT para mostrar o nosso estado para outros lugares, diversas pessoas falaram, nossa, que trabalho incrível você está fazendo na pauta ambiental, e quando a nossa, quando a nossa referência era Partido Verde... PV, você senta lá na mesa com o Estopa, tem reunião formal, você conversa com o bar, ou você realmente corre por fora? Eu adoro esse pinga-fogo, é bacana essa entrevista, porque dá a oportunidade de a gente falar sobre o PV. O PV, desde o momento que se posicionou como base da prefeitura, do governo Emanuel Pinheiro, naquele momento eu tive um encontro com o Partido Verde, falei, dentro das Estopa, pautas ambientais, o ali, Estopa, Luiz Leite, os próprios vereadores, Marcos Veloso, Justino Malheiros, o Mário Nadaf, eu fui claro na minha posição, eu falei, respeitem a minha independência, as pautas ambientais, saneamento, arborização, que for necessário, eu estou pronto para defendê-las, mas não me peçam para defender a gestão Emanuel Pinheiro, eu não vou fazer isso, e eles entenderam. Desde essa reunião você não se reúne mais. Não, desde essa reunião eles falaram assim, quando for a pauta for Cuiabá, você está convidado. Quando a pauta for Partido Verde, Prefeitura Municipal de Cuiabá, não precisam me chamar. Mas Felipe, você acha diálogo. que com a eleição para deputado federal do Emanuelzinho, ao invés da possibilidade de um deputado federal do PV, você acha que o partido ele foi ludibriado pelo prefeito Emanuel Pinheiro? O partido, na minha opinião, não foi ludibriado. Ficou muito claro que você tem livre-arbítrio e as escolhas definem quem você é. A partir do momento que o partido escolheu não lançar um candidato a federal ou ir para uma chapa com possibilidade coeficiente eleitoral, que é com chances reais de ter um candidato eleito, o partido fez uma escolha de não ter um deputado federal no Mato Grosso e apenas cumprir a cláusula de barreira, que é os 2%. O partido optou, vamos com o Emanuel. Eu posso falar que o partido optou por escolher a chapa do governador Wellington Fagundes e muitos vereadores do PV apoiaram o Emanuelzinho, né, o Emanuel Pinheiro Filho. Então, assim, na minha opinião... Você apoiou quem para federal? Eu não tive apoio para nenhum candidato federal. Você não votou para federal? Não, eu tive meu voto federal, meu voto é secreto. Né? Para estadual, não inclusive, votei, mas é secreto. Para governador, presidente. Para estadual, já até falei quem que é minha candidata. Foi a professora Alissa, uma candidatura independente, foi a segunda mulher mais votada em Cuiabá, da educação, não foi o Wellington. Mas é secreto o voto, né? Eu não vou expor meu voto. Se nem na política, se nem na eleição eu quis me envolver no processo eleitoral, né? Quanto mais dizer aí quem são os candidatos. A governador, eu apoiei o governador Mauro Mendes. Naquele momento eu acreditava e ainda acredito que era um projeto de Estado, que era diferente dos modelos que era a continuidade. Uma revelação, voto, que é a continuidade daquele processo que havia o governo do Estado, com Pedro Táxi, e uma opção com o senador Wellington Fagundes, com arco de aliança, que não me representava. Então, assim, para o governo era muito claro o meu voto. E para presidente? Para presidente, meu voto é secreto. Eu acho que ele votou no Bolsonaro. Sem polarização. Inclusive, a gente defende isso, nada de polarização, porque a polarização joga para os extremos, a gente precisa dialogar. E aí, falando em polarização extremos, é seu primo, Pedro Táxi? É meu tio. Tio. Você deve uma bênção a ele de vez em quando. Eu tinha essa prática até os 10, 12 anos. Tomar benção de todo mundo. Hoje a gente esquece de tomar benção. Eu estou tentando treinar minha filha a tomar benção, mas não está muito fácil. É outra geração, é outros costumes. Mas o seu tio, ele teve os confrontos com as grandes redes. Sim. Você lembra disso, certamente. É um jornalista bem informado. Ele chegou até a romper o tempo com a cidade, com a Zaran aí, com o grupo deixou de anunciar. Eu me recordo. Na TV Cidade Verde, na TV Centro-América. Porque eles estavam acostumados no Cival a ter um largo patrocínio e o Pedro reduziu isso. Como é essa relação da nova TV Cidade Verde com esses políticos? A gente sabe que na política sempre tem a manipulação. Bolsonaro só anuncia na Record, só anuncia no SBT, diz que a Globo é inimigo do governo dele e assim por diante. E isso se repete. A Dinaus, aqui no nosso estado, nós já tivemos o Secogate. Dizem que a Rede Record, não sou eu que digo, são os processos da Justiça, foi montada para fortalecer o grupo político do então governador Dante de Oliveira, hoje infelizmente falecido. Como é que é a sua relação, a relação da nova empresa, com esse
com esse mainstream, com essa superestrutura da comunicação? É uma relação tranquila, até porque você não pode conduzir um veículo de comunicação pensando em estar próximo de governo A ou B, porque governo, ele é temporário, transitório, os governos passam. O governo dura 4 anos e aí? Você se amarra com um determinado governo, acaba o governo e você fica como? Não dá. Você tem que ser, quando você lança uma programação independente, você tem que ter a independência dentro de você. É óbvio que você vai trabalhar cobrindo, jornalisticamente falando agora, todas as pautas, seja ela aquela crítica ou não. Tem político que entende isso, tem político que não. Tem político que acredita porque compra espaço publicitário em determinada emissora porque ela tem audiência, ele acha que está comprando a linha editorial da empresa. Não é o nosso caso, nós não temos esse tipo de relacionamento com ninguém. Não me interessa quanto outros veículos recebem ou deixam de receber. O que nos interessa é que nós temos uma empresa de comunicação, uma empresa que tem audiência e que vende espaços publicitários. O que está à venda é o espaço publicitário. A linha editorial não está à venda e aquilo que é notícia, aquilo que é... Nós somos uma emissora que mais trabalha com investigação. Nós temos um repórter lá, o Arthur Garcia, que hoje, na minha concepção, é o repórter que mais perturba a vida dos políticos. Ele vai na Câmara, acha fantasma, já achou fantasma em tudo que é lado. Foi ele que foi no gabinete do... Não foi do Velatão, não. Eu não me recordo. Ele já foi no gabinete de quase todos. Do Abílio, a tia do Abílio. Isso, ele fuça mesmo, ele recebe muita informação. Né? Óbvio que a gente checa, busca saber se de fato tem procedência, se não. Mas a gente trabalha também com essa linha investigativa agora, no final do ano nós vamos voltar novamente com essa linha um pouco mais forte, com umas denúncias. Está suspensa a linha, né? Não está suspensa, porque depende da demanda de quem manda, das fontes, né? Você não Atenção, pode... denúncias para você tem que checar as fontes. E agora, nesse período aqui que não tem eleição, ano que não tem eleição, aparece pouca coisa, a gente sabe disso, né? Vira ano de eleição, começa a aparecer tudo, você tem que começar a checar. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, é uma relação tranquila com todas as entidades. Uma preocupação que nós tivemos, e isso é fato, é que a maioria dos veículos depende muito de verba pública. Né? Chega a comprometer 80% das suas despesas com verba pública. Não é o nosso caso. Hoje, 70% do faturamento da TV Cidade Verde é de anunciante mercado privado. Perfeito. Eu tive acesso agora, via o presidente da ABAP, o Álvaro, que nos enviou uma pesquisa, ele comentou comigo e falou assim: Igor, eu vi uma pesquisa aqui que a TV Cidade Verde é a segunda maior em faturamento, só perde para a Centro-América, em mercado local, anunciante empresário que acredita no nosso produto. Né? O valor de mercado que a TV tem hoje justamente é por isso. Então, quando ele me mandou essa pesquisa, eu falei, nossa, nem eu sabia disso. Eu falei assim, está aqui, a Centro-América está falando, mostrou. Porque não há órgãos controladores. Existe até sistemas que mostram, tem sistema que você paga, um sistema que mostra isso, que é o que eu imagino que ele teve acesso. Ele falou, a TV Cidade Verde está posicionada como a segunda TV em faturamento de mercado publicitário local do empresariado aqui em Mato Grosso. Então, hoje, 70% das nossas vendas são vendas do mercado local. Para justamente você não ficar tendo que ligar, e aí, cadê? É muito ruim isso. Eu realmente não gosto, para falar a verdade. Eu sei que funciona. Já foi no gabinete do Mauro lá? Já fui convidado para estar lá 2 vezes, em uma reunião. Foi Manuel, todo mundo? Do Manuel uma vez. Eu já fui convidado. Campos. Lucimar não. Lucimar não dá entrevista, não conversa com ninguém. Ali é jogo duro? É jogo duro. Por que ela não fala? Quem fala é o Jaime. Pois é o primeiro dama e senador agora, né? Com Várzea Grande o relacionamento não tem essa linha editorial aberta, não tem você liga, é difícil ter acesso, enfim. Alguns secretários têm. Tem secretário realmente que tem por atividade, a gente precisa... Como na Prefeitura de Cuiabá tem muitos secretários, que você coloca a mensagem e eles respondem. Certamente. Nós fizemos agora essa semana um programa no Pop demonstrando que vocês estão vendo aí que está tendo operação blitz da polícia para tudo quanto é lado. Isso. Prendendo o carro que está com documento atrasado, a lei manda isso, ok. Nós encher os cofres. Isso, nós descobrimos que boa parte da frota, não sei nem se o vereador sabe disso, boa parte da frota da Prefeitura de Cuiabá não está com o documento atrasado. Carro com cerveja dentro. E a gente entra ao vivo. Vamos entrar no site da Detran aqui e colocar o documento do carro da Prefeitura. Se a Prefeitura não paga o documento, por que tem que perturbar? Exato. Motorista mas aí, o que todo mundo quebrado. O que o órgão público vai fazer? Se você tem um relacionamento muito próximo com determinados entes públicos, não coloca isso não. Lá não tem isso. Vamos colocar e manda nota. Mesmo, manda nota. Nós estamos mostrando, poxa, por que não paga o documento?
Ah, pagou, parabéns, pagaram o documento, tudo certo. Vida Dá que uma segue. ideia para nós de como é que está a programação, essa programação independente. Quais são os pontos fortes, como é que é? De manhã, você faz o programa logo cedo. Eu faço um programa às 6 da manhã, eu sou meio doente com o programa, né? Eu faço um 6 da manhã e 6 da tarde. Então, Mato Grosso acontece. O zapzinho ligado. Sempre, né? Hoje, inclusive, eu postei no Instagram lá a quantidade de WhatsApps que chegam, muito bom. 6 da tarde eu estou no estúdio ao vivo, com um programa de rádio e televisão, que já tenho 3 anos, comigo e com o Onofre Ribeiro. A programação jornalística, ela começa 10h30 da manhã. 10 da manhã tem a Michele, que é minha esposa, com o programa Nossa Gente, com o programa de variedades. 10h30 entra o POC, com 2h30 de programa com conteúdo policial e também comunidade. Na sequência tem um programa de esporte, que é o Esporte na Rede, que é um elenco lá de especialistas em futebol, em diversas modalidades, 45 minutos ao vivo de esporte. Aí nós temos programas de variedades no meio da tarde, no meio da manhã tem a programação Kids, que é desenho para as crianças pela manhã. 5 da tarde volta, o MT Acontece, segunda edição, ao vivo, com o Arthur Garcia apresentando. E aí segue a linha de jornalismo também até as 7 horas da noite. Então, basicamente, essa é a programação da TV Cidade Verde, com os produtos que são terceirizados, que são de parceiros que estão investindo também na nossa programação aos finais de semana, com linha de turismo, aventura, cultura, shows e tudo mais. Fugiu das novelas. Fugimos da novela. Né? A Band antigamente tinha novela da Turquia, da Hungria. Sim, são produtos que são comprados prontos, que são exibidos para preencher determinados buracos. Neste momento, nós acreditamos que os programas que estão na internet, que estão no YouTube, são os mais favoráveis para as pessoas assistirem. Eu sempre digo o seguinte: liga na televisão, que na hora que você ligar, você vai ver alguma novidade. Principalmente no final de semana. Se ligou, você vai ver alguma coisa nova lá. O nosso diretor já deu o nosso alerta aqui, já tocou o sino, então nós já estamos caminhando para o final. Mas já achei que ia ser intervalo, pô? Eu também achei. O papo aqui ainda rende muito, mas nesse fecho, vamos voltar aqui o foco para o PV e para o vereador. Há uma expectativa aí da possibilidade de você ser candidato a prefeito. Esse grupo de oposição certamente lançará um prefeito e pode ser você. O Abílio aí, hoje mandou um recado dizendo que poderia ser ele ou você. Como é que está isso? O que a gente tem dialogado é que eleição é ano que vem, não tem que discutir eleição agora, tem que trabalhar muito. A importância de formação política protagonize, inclusive eu convido as pessoas a procurar nas redes sociais. Ainda dá para entrar no Protagonize BR. A gente, com desistência de algumas vagas, a gente tem incluído outras, mas assim, a turma está fechada em 150 pessoas. 150? Mas a gente vai ter um conteúdo online, né? São 150 pessoas que estão interessadas. Chapa de 36, né? Estão interessadas em saírem candidatos. A gente não garante nada, Enoque. As pessoas têm o livre-arbítrio de escolher o partido, mas o que a gente tem mostrado... Posso fazer uma pergunta? Pode. Tem alguém do PT lá ou não? Tem do PT, Sério? PT novo, Mas do PT daqui? são mais 27 partidos. 27 partidos. Declarados, ou seja, Alguém do PT daqui, Felipe? a gente tem de Cuiabá, os pré-candidatos, então são 27 partidos já declarados, ou seja, tem da esquerda à direita. O que é importante é discutir a democracia, o fortalecimento da democracia, que a gente passa por um momento E quem que é quiser importante. entrar, ver se tem vaga. @ProtagonizeBR nas redes sociais ou Protagonize. Você já esse vai achar. esquema todo é bancado pelo seu gabinete? O Arthur Garcia perguntaria como? Onde é que sai o dinheiro? Com toda tranquilidade, nós tivemos todo o cuidado de abrir uma conta própria. As doações nós recebemos de pessoas físicas. Esse que se inscreve paga alguma coisa? Não pagam nada, é gratuitamente, mas essas pessoas que sentem o desejo O Leal lá da Natura está entrando com algum? Também não. O que a gente tem recebido é doações de pessoas físicas que acreditam que é importante fortalecer a democracia, não só da nossa cidade, como do nosso país. Doar, também pode? Olha, a gente daí tem que ver da onde que vem, né? Se vem da prefeitura ou se vem da pessoa física. Mas o mais importante, não, eu quero agradecer o espaço aqui e dizer que candidatura é ano que vem, mas a gente precisa discutir um projeto para Cuiabá. Porque o transporte coletivo há mais de 12 anos continua da mesma forma, a gente não discute mobilidade urbana, a gente tem que cobrar o contrato de saneamento básico da nossa cidade para que seja universalizado tanto a água quanto o esgoto, e também a gente precisa pensar a arborização da cidade, aumento dos níveis e índices da educação, da saúde, porque Cuiabá a gente precisa pensar uma cidade para pessoas. Aprendeu rápido, hein? Perfeito. Igor Táxi, vamos às suas despedidas aqui Obrigado desse pelo nosso convite. encontro tão agradável. Foi bom. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui conversando com vocês nesse papo especial. Convide mais vezes, vai ser sempre uma honra estar aqui, eu gosto de conversar bastante. E obrigado mais uma vez. Eu quero fazer um convite para que quem está assistindo a gente, independente do horário, bom na internet é isso, você pode assistir a qualquer momento, né? Sintoniza a TV Cidade Verde, acompanha a nossa programação.
nosso canal no YouTube, nosso Facebook, tem também lá os programas que são transmitidos ao vivo e você pode acompanhar toda essa nova fase da TV Cidade Verde aqui em Cuiabá, no canal 12.1, em cada uma das cidades tem o seu canal. Obrigado. Eu lembro que o Johnny falou aí qual é o artigo da Constituição lá. Capítulo 220. Isso, tem um projeto da Jandira Fegali, né? Isso aí já tá na Incentivando. Constituição. Nunca foi a votação, É, obrigando uma certa faixa de programação regional. isso vale para a rádio também. Então a gente tem que saudar aqui Saudar. o Igor, táxi, a Cidade Verde, por fazer esse rompimento, né? Essa descentralização. Sem dúvida. Porque certamente que está aí, né, a nossa realidade cotidiana, essas redes nacionais que jogavam a programação a partir do Rio, de São Paulo, para todo o Brasil, uniformizando um pouco, Você né, perde a o identidade entendimento, cultural, né? Isso é péssimo, porque você fica com uma coisa centralizada e você perde muito da sua própria Se você identidade. liga a televisão, se aquelas pessoas acompanham muito a televisão, eles sabem muito mais como é que é lá as ruas lá do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, ali de Copacabana, do E que até o Cuiabá. linguajar, né? A linguajar. Você quer falar carioca? Não, vamos falar o cuiabanês, né? Isso. Por que ter vergonha do nosso sotaque? Então foi um prazer receber o Igor e essa sua independência televisiva, Obrigado. né, que tem que ser saudada por nós, e nós que fazemos o programa aqui na rede, aqui no Facebook, tivemos essa honra de recebê-lo. Vamos nos despedir por hoje com a certeza de que teremos outras programações adiante, né? Na semana que vem, há expectativa, temos aqui um novato da política, que é o deputado Ulisses, né? Ulisses Moraes aí, que é também do grupo bolsonarista, como aqui parece ser o caso do vereador Venator. Mas isso fica para uma próxima oportunidade, a gente Sim. esmiuçar. Obrigado a você, até lá.